Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre as facetas do homem, ou seja, as características da natureza humana. Nós já falamos um pouco sobre a natureza humana, composta de duas partes, ou seja, bipartida, o elemento material, que é o corpo físico humano, e o elemento imaterial, que é a alma ou espírito. Também termos intercambiáveis, né? Ou talvez, segundo tricotomistas, né? Aqueles que creem que o homem tem três partes, talvez sejam dois elementos, a alma e o espírito. Nós cremos que são apenas duas substâncias, material e imaterial. O homem é formado do físico e do metafísico, ok? Mas vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. O resumo de tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior é que o homem é formado de duas substâncias, o material e o imaterial. E cada uma dessas duas substâncias possui variedades interiores, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas agora. As muitas facetas do material e as muitas facetas do imaterial estão unidas para formar o todo de uma pessoa. E o homem é uma grande diversidade em unidade. Isso é um resumo do que nós falamos até agora no vídeo anterior. Te convido a assistir o primeiro vídeo que fala sobre as facetas do homem. Então, nesse segundo vídeo nós vamos falar das facetas da parte imaterial do homem, ou seja, as características da parte metafísica, imaterial, invisível do homem que está dentro do nosso ser. O homem, presta atenção, é como um diamante de muitas faces, por isso o termo facetas, ou seja, não constitui entidades separadas, mesmo que reflitam vários aspectos do todo, ou seja, do todo do ser humano. Pode servir então a funções similares e funções sobrepostas, embora sejam distinguíveis conforme nós vamos explicar aqui. Elas não são partes, são aspectos, são facetas, são faces de um todo, como se fosse um diamante com várias faces que formam aquele mesmo elemento, aquele mesmo diamante brilhoso, lindo, maravilhoso para a glória de Deus. Assim são as facetas da parte imaterial do ser humano. A primeira delas que nós vamos abordar é a alma. Em seu sentido básico, a palavra alma, no hebraico, nefesh, N-E-P-H-E-S-H, significa vida, e ela é usada para designar o homem originalmente criado como um ser, ou seja, uma alma, nefesh, uma alma vivente, conforme em Gênesis 2:7. Bem como outras formas de vida também, né? Podem ser outras formas de vida, conforme Gênesis 1:20, Levítico 17:11, né? Êxodo 21:23, Josué 2:13. Esse é o sentido em que nossa língua trataria de um indivíduo como alma. Ou seja, o princípio da vida aparta-se do corpo na morte física, é o que nós vemos na palavra de Deus. Gênesis 35:18 fala sobre isso. Jeremias 15:2 também fala sobre esse princípio de vida, ou seja, a alma, o nefesh, que se aparta do corpo físico, né, quando nós morremos fisicamente. Embora o cadáver seja chamado de alma muitas vezes, por exemplo, Levíticos 21:1-3, número 6:6, número 9:6, no Antigo Testamento a alma não existe a parte do corpo, enfatizando novamente a unidade desse homem. Apesar de ele sair do corpo, né, quando morre, geralmente quando se cita no corpo, na Bíblia, está se fazendo uma referência entre essa unidade do corpo com a alma, principalmente no Antigo Testamento, como nós estamos mencionando. Esse uso de nefesh, ou seja, da alma, né, é rico e abundante nas Escrituras, mas não podemos deixar de observar que nefesh, ou alma, jamais recebe o significado de um cerne indestrutível, por exemplo, do ser, em contraste com a vida física, sendo capaz de viver separado dessa vida, como nós já falamos, na morte. Ou seja, a alma também é o centro das várias experiências espirituais e imateriais do ser humano, ou da humanidade. Dentre elas estão incluídas as seguintes situações. Por exemplo, em Jó 30:25, liga a alma com a compaixão.
Nós vemos no Salmo 43, versículo 5, liga a alma com o desânimo. Nós vemos também em 2 Reis 4, 27, liga a alma, o elemento vivente do homem, com a amargura. Nós vemos também o ódio, por exemplo, em 2 Samuel 5, 8, o amor, lá em Cantares 1, 7, interligado com a palavra nefesh, ou alma. Cantares 1, 7 fala isso. No capítulo 3, de 1 a 4, também liga a alma com o amor, com a dor também, lá em Jeremias 13, 17. Então, são experiências espirituais e materiais que o ser humano experimenta na sua alma. Já o Novo Testamento revela algumas singularidades e diferenças no uso da palavra alma, que aqui no grego significa psique. Psique, P-S-Y-C-H-E, no grego alma, psique. Denota também uma pessoa individual, mas também completa, conforme Atos 2:41 e também Atos 27:37. Mas pode se referir somente também à parte imaterial do homem, conforme Mateus 10:28. A palavra psique também designa as pessoas no estado intermediário, né? Ou seja, esse estado intermediário é o estado dos mortos antes da glorificação ou antes do juízo final, do juízo do trono branco, da ressurreição dos ímpios e dos justos. Também designa, então, alma, psique, as pessoas no estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo, conforme Apocalipse 6, 9. A alma, parece ser o enfoque principal da redenção, embora a Bíblia esteja clara que o corpo físico também sinta os efeitos da redenção. Nós podemos ver isso em Hebreus 10:39, Hebreus 13:17, Tiago 1:21 e 1 Pedro 1:9, e também no versículo 22. E no capítulo 2, versículos 11 e versículo 25, nós vemos que a alma parece ser o principal enfoque da redenção, e é claro que o corpo físico também sente os efeitos da redenção. Então, em resumo de tudo aquilo que nós falamos, a alma pode significar a pessoa por inteiro, viva ou depois da morte, na Bíblia, pode designar a parte imaterial de uma pessoa com seus diversos sentimentos e emoções, e é um importante enfoque da redenção e do crescimento espiritual na vida do crente, ok? Segundo termo muito importante, ou conceito dentro da substância imaterial do homem, é o espírito. No hebraico, a palavra ruach, R-U-A-C-H, em hebraico, ou no grego, a palavra pneuma. Daí vem o termo pneumático, o termo pneu, que é sopro ou vento, para nós, espírito em grego. Refere-se apenas, é claro, à parte imaterial do homem, ou seja, invisível, metafísica, que é distinta da alma, que pode referir-se ao homem como um todo, pode ser um aspecto material e imaterial. O ser humano é uma alma, mas não é chamado pela Bíblia de espírito, com E minúsculo. Embora possua, é claro, um espírito que nós chamamos de espírito humano. O espírito, queridos, foi originado por Deus, e todas as pessoas possuem um espírito. Está lá em Números 16, 22, em Hebreus 12, 9. Então a ideia de que o ser humano não possui espírito até que receba o Espírito Santo quando é salvo, essa ideia não é bíblica, é herética e é incorreta do ponto de vista de Deus. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 2, 11, em Hebreus 4, 12 e Tiago 2, 26. Ou seja, quando o Espírito de Deus vem sobre o homem, nós já temos um espírito humano que pode estar vivo, ativado ou desativado, morto, mas está ali presente dentro da natureza humana, tá bom? Por isso que a regeneração é nascer de novo, é nascer do Espírito, é quando o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito a vida de Deus, a vida de Cristo. Então, sendo uma faceta da parte material do homem, aqui nós estamos falando do pneuma, do nefesh, do espírito. O espírito de uma pessoa é o centro de várias características, emoções e atividades humanas. Entre elas, a Bíblia coloca como o entendimento, lá em Isaías 29 e 24.
Também coloca como memória no Salmo 77:6. Coloca como elemento que produz a humildade em Mateus 5:3. Também coloca como um elemento que pode ter amargura lá em Gênesis 26:35. Também coloca como elemento que pode ter angústia, João 13:21. Pode ter ciúme, Números 5:14. Pode ter altivez, Provérbios 16:18. Pode ter opressão, né? O espírito humano pode estar debaixo de opressão, conforme Salmo 34:18. Então, pelo fato de poder evidenciar emoções indesejáveis e também boas, o espírito precisa de atenção na vida espiritual, conforme o Salmo 51:10 e 2 Coríntios 7:1. Ou seja, a alma e o espírito possam estar relacionados às mesmas atividades ou emoções. E realmente parece existir uma distinção e um contraste entre alma e espírito no pensamento, por exemplo, paulino. Isso ajuda a explicar a sua ênfase no espiritual, né? Até por causa da mentalidade judaica paulina. Nós vemos essas várias referências, 1 Coríntios 2:14, Efésios 1:3, Colossenses 1:9, mostrando essa distinção entre alma e espírito dentro do pensamento paulino. Mas por que isso? É a pergunta que surge aí. Quando Paulo tornou-se cristão, a experiência de ver Deus em Cristo veio a ser o fator determinante na sua vida. Não apenas de sua visão de Deus, mas de tudo aquilo que ele até então compreendia. Como Paulo era judeu, sua atitude em relação a Deus afetou e determinou todos os seus pensamentos. Na experiência cristã, psique, o termo usado para a pura vitalidade humana ou alma, deixou de ser importante. E pneuma, ou seja, espírito, né? O termo começou com Deus, o pneuma, porque Deus é espírito, mas que passou ao homem, veio a ser central na doutrina paulina, nos escritos, nas epístolas paulinas. O uso pouco frequente de psique nos escritos de Paulo é a chave para entender isso. O conhecimento de Paulo do Espírito Santo estabelece a base da sua antropologia. E pneuma, então, nos escritos de Paulo, assumiu uma posição principal. Então, em resumo, tudo aquilo que nós falamos sobre o Espírito não indica a pessoa como um todo, somente a parte imaterial com as suas várias funções e sentimentos. Tá? Você pode entender um pouquinho mais sobre isso lendo um livro, Anthropology of the Old Testament, de Hans Walter Wolff. E também uma outra obra em inglês chamada The Pauline View of Man, ou seja, a visão do homem paulina, de David Stacey. Tá bom? Fala mais sobre isso que nós estamos abordando aqui. Então, no pensamento paulino, dentro de espírito, que nós estamos falando, assume proeminência em relação à vida espiritual a palavra pneuma ou espírito, ok? Em terceiro lugar, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre outros elementos da natureza imaterial do homem. Então continue conosco, que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Nós estamos aqui ensinando teologia, ensinando a doutrina cristã, ensinando os vários aspectos da Bíblia Sagrada para que você cresça, amadureça e floresça no Senhor. E sempre nós vamos estar dando as referências para que você faça suas anotações e confira aí à luz da palavra de Deus aquilo que nós estamos falando. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.